Reis 19. Amém? O título da nossa mensagem é uma continuação do que nós estamos vendo essa semana, mais especificamente no dia de ontem, quando Deus salva um povo. Ontem nós concluímos o capítulo 18 de 2 Reis e hoje nós vamos propriamente nos debruçar nessa passagem tão maravilhosa da Bíblia que retrata de forma muito visível o poder que Deus tem de conduzir a vida daqueles que são seus e levá-los em segurança até as moradas eternas. Todos vocês já estão familiarizados. Durante essa semana nós falamos algumas vezes sobre esse assunto, o contexto histórico dessa passagem que nós estamos lendo. Nós estamos aqui na época do reino dividido, o reino de Jerusalém, a cidade de Jerusalém era a capital do reino de Judá, reino do sul. O reino do norte, com a capital em Samaria, já havia sido destruído pelos assírios e as principais cidades do reino de Judá já haviam sido tomadas. E agora, esse império extremamente poderoso, o império mais poderoso da época, estava indo em direção à cidade de Jerusalém, que era a última cidade a ser tomada no reino de Judá. Era onde ficava o rei, o templo, e a maioria das pessoas corriam para ela para se protegerem das invasões, e não foi diferente aqui. E o rei assírio, antes de ir, ele envia os seus emissários para ameaçarem e principalmente para desestruturarem psicologicamente o povo de Deus. Nós vimos isso ontem, quando os emissários do rei assírio, Senaqueribe, vai até a porta da cidade de Jerusalém. Ele é recebido também por emissários do rei Ezequias. Ele fala, na época, como na época de Jesus, existiam dois idiomas correntes naquela região, o aramaico e o hebraico. Nessa época de Ezequias, havia uma inversão da época de Jesus, porque na época de Jesus, depois do cativeiro babilônico, os judeus sobreviventes foram aqueles que retornaram do cativeiro babilônico, na época de Esdras e Neemias. Então eles sabiam falar muito bem o aramaico. Então o aramaico ficou a linguagem do povo na época de Jesus, enquanto que o hebraico era a linguagem dos sacerdotes. Tanto que Jesus pregava em aramaico, ele falava em aramaico. Mas nessa época aqui, que é uma época que nós estamos aqui cerca de 700 anos antes de Jesus, o idioma corrente do povo era o hebraico. E o aramaico era o idioma que somente as pessoas mais ricas e as pessoas que tinham mais posições sabiam dominar, porque era um idioma comercial. Como se trata quando você ia tratar com outras nações, o povo circunvizinho, se usava esse idioma aramaico, que é na verdade uma combinação do hebraico com idiomas da região. Então, quando chegou os emissários de Senaqueribe, eles não pregaram em aramaico como era o esperado, mas eles falaram em hebraico, para que o povo que estava em cima do muro ouvisse as ameaças e ficasse com medo. Tanto que os emissários do rei Ezequias pedem para que eles falem em aramaico. E Rabsaque, que é o embaixador, que está falando em nome do rei Senaqueribe, ele fala ainda mais alto em hebraico para que o povo judeu ficasse com muito medo das ameaças que o rei Senaqueribe estava fazendo. Então, nós precisamos entender, irmãos, que essa estratégia não foi uma estratégia do rei Senaqueribe, essa é uma estratégia do diabo. Nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, o propósito principal do diabo é tentar roubar a nossa fé. Não digo aos irmãos de maneira nenhuma que não se tomem os devidos cuidados. Quem for direcionado a usar máscara, use máscara, principalmente a partir de amanhã. Aqueles que forem fazer uso dos meios de transporte coletivo vão precisar usar máscara.
Ainda que na igreja nós temos máscaras aqui para serem distribuídas para aqueles que quiserem, temos álcool em gel e líquido para todos que chegarem limparem as suas mãos. Mas eu quero dizer para vocês de maneira muito clara que, independente de todos os cuidados que nós possamos tomar, quem protege a gente é Deus. O Salmo 126 é algo muito claro em relação a isso. Em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. Percebe, o sentinela pode ter toda a diligência, mas se Deus não estiver guardando aquela cidade, ela vai ser invadida e vai ser tomada. Então nós temos assistido os noticiários e você vai perceber que grande parte das pessoas, muita gente que é atingida pelo coronavírus, são pessoas muitas vezes da área de saúde que tem toda a diligência de limpar as mãos, de fazer a higiene com álcool, de usar máscaras, mas mesmo assim isso não tem impedido de contrair o vírus. Então nós precisamos ter isso de maneira muito forte no nosso coração, porque se nós não estivermos com a nossa confiança no Senhor e somente nele, facilmente nós nos encontraremos em situações de desespero. Porque a dúvida, ela sempre vem acompanhada do desespero. A dúvida nunca anda sozinha. Então, nós precisamos aprender essa excelente lição que o texto de hoje nos ensina quando Deus salva o seu povo. Nós sabemos que essa pandemia é algo muito sério e nós não podemos tratá-la como se fosse uma banalidade, mas nós sabemos que mais ainda, que a promessa de Deus para o seu povo também é séria e mais ainda é digna de confiança. Então nós precisamos saber nos portar nesse momento como cristãos, e essa passagem aqui tem muito a nos ensinar. Nós vamos aprender nesse capítulo ainda que Senaqueribe tinha 185 mil soldados cercando Jerusalém. Provavelmente, só de soldados ele tinha mais do que a população inteira que estava dentro da cidade. Mas essas pessoas tinham um Deus. E eu quero te dizer que existe apenas um Deus. E é diante desse único e verdadeiro Deus que nós depositamos toda a nossa confiança. Então, aqui no capítulo 19, o capítulo 19 já se inicia. Os irmãos que não foram ontem ao Alto das Trombas têm a oportunidade de acompanhar o que foi dito ontem, tanto no Facebook da gente, quanto na página do YouTube. A nossa amada irmã Gisele tem feito a conversão do Facebook para o YouTube, e se ela já não colocou, provavelmente deve estar colocando hoje, disponível para aqueles que quiserem assistir a exposição de ontem. Hoje nós vamos iniciar a partir do versículo 19, que já é a reação do rei Ezequias. E nós temos falado, eu falei recentemente, quando nós, anteontem, se eu não me engano, tratamos acerca do capítulo 20 de Atos, como é importante que a nossa igreja seja alcançada por uma onda de compromisso com Deus. Eu quero olhar para vocês nessa manhã, apesar de sermos uma quantidade numérica reduzida, isso não vai impedir Deus de usar vocês. Então, que Deus desperte em vocês esse sentimento de compromisso para com Ele e a sua obra. Que surjam nos nossos meios presbíteros, diáconos, diaconisas, homens e mulheres que possam estar, de alguma forma, separando o seu tempo, o seu vigor, para se dedicarem à obra de Deus. É assim que uma igreja bíblica vive e propaga o Evangelho, que essa é a sua missão. Então eu oro para que Deus haja no nosso meio, despertando talentos que talvez estejam adormecidos. Capítulo então 19 aqui de Ezequias, nós lemos, capítulo 19 de 2 Reis, diz: tendo o rei Ezequias ouvido isto,
Ou seja, o rei estava ouvindo, mas, como eu disse, era comum que os embaixadores tratassem acerca desses assuntos. Então, Senaqueribe enviou os seus embaixadores e o rei Ezequias enviou também os seus. Mas o rei Ezequias estava ouvindo tudo aquilo, todas aquelas ameaças. E nós precisamos entender que a responsabilidade maior era do rei. Porque se o rei resolvesse se render, todo o povo estaria se rendendo. Se o rei resolvesse se opor, como foi o caso, todo o povo sofreria também com essa atitude, né? Então, nós devemos orar pelas nossas lideranças. Eu peço aos irmãos que orem pela minha vida, porque desde que nós começamos a pregar mais contundentemente diante desse cenário, a oposição tem se levantado. Nós temos visto de maneira visível na nossa congregação a oposição. Então, aqui no capítulo 19, o rei Ezequias, ele representa esse paradigma de uma liderança no povo de Deus, colocada pelo próprio Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. A ideia de rasgar suas vestes, irmãos, não é ideia de incredulidade, mas é uma atitude comum, principalmente dos judeus dessa época, quando eles ouviam blasfêmias. E o que nós ouvimos é que o recado, por assim dizer, de Senaqueribe por meio de Rabsaque, está cheio de blasfêmias. Primeiro ele chegou dizendo que foi Deus que tinha enviado ele para acabar com tudo. Depois ele chega e diz que o Deus de Israel não é de nada, que assim como os outros deuses dos outros povos não puderam impedir a fúria de Senaqueribe, a pequena Judá também seria dominada, que o rei de Judá, que o Deus de Judá não protegeria essa pequena cidade. Então, isso era uma grande blasfêmia. E essa é a atitude que nós vamos ver muitas vezes. O próprio apóstolo Paulo, já na época do cristianismo, quando ele chega em uma determinada cidade e ele cura um aleijado, né? Deus usa Paulo para que um aleijado fosse curado, as pessoas começaram a chamar Paulo de Deus e Barnabé também de Deus. Disseram, os deuses desceram até nós. E Paulo então rasga suas vestes. Ele diz, isso é blasfêmia, eu não sou Deus não. Eu sou homem de carne e osso, igual a vocês. Quem fez essa obra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que pregamos até vocês. Então, essa atitude de rasgar as vestes não é uma atitude de incredulidade nem de desespero. Talvez possa parecer, né? A gente tem no nosso meio, né, às vezes, em filmes, em desenhos, quando uma pessoa está desesperada, ela puxa o cabelo, ela se rasga todo, né? Na nossa cultura isso talvez demonstre, né, desespero. Mas aqui, diante da cultura judaica, isso não é desespero. Isso é uma atitude de blasfêmia, de que eles estão diante de uma blasfêmia a Deus e que isso é algo muito sério, por isso se rasgavam as vestes. Então aqui o rei Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. A gente já aprendeu que quando as pessoas faziam isso, era um sinal de humilhação e de reconhecimento de pecado. O rei Ezequias estava percebendo que os pecados dos seus antecessores atraíram essa fúria, mais especificamente o pecado do seu pai. Nós falamos nas exposições anteriores como o pai de Ezequias foi um rei extremamente ímpio, o rei Acais. O rei Acais, ele era tão ímpio que ele chegou a matar seus próprios filhos para agradar um deus chamado Moloque, que exigia esse tipo de adoração para que pudesse abençoar os seus. Então, a impiedade dos reis antecessores agora estava atraindo não a fúria de Deus, mas a disciplina. Para que aquela geração, bem como as subsequentes, pudessem entender como é sério a nossa devoção a Deus. Eu quero trazer a lembrança a vocês uma frase do próprio apóstolo Paulo, que está em Gálatas, capítulo 6. Não se engane o homem. Aquilo que ele plantar é o que ele vai colher. Essa realidade vale para mim e para você, irmãos. O que foi que a gente plantou essa semana? Talvez a gente não colha agora. Talvez a gente não colha no próximo mês.
mas uma hora a gente vai colher. Ou no espírito, ou na carne. Uma hora a gente vai colher. Você pode viver uma vida de hipocrisia por 20, 30, 40 anos. Hipocrisia religiosa. Uma hora você vai colher. Então, nós devemos estar sempre nos examinando. Que tipo de relacionamento nós estamos mantendo com Deus nessa manhã? Então, aqui o rei Ezequias, ele tem esse convencimento de pecado. E é tão maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso quando um cristão iluminado pelo Espírito Santo assume as suas falhas. A gente percebe isso de maneira muito clara na atitude de Davi quando é repreendido por Natã. Eu pequei, fui eu, ó. Davi não coloca a culpa em Batseba. Davi diz, fui eu que pequei. Então nós precisamos ter essa mesma atitude de arrependimento. Precisamos entender que nós, a começar de mim, não atingimos ainda o cristianismo que deveríamos estar vivendo. E que, se Deus de fato é o nosso Pai, Ele não vai deixar isso assim. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Que bem é esse? O amadurecimento do seu povo, para que o seu povo possa dar os frutos que Ele exige e que glorificam o seu santo nome. Então aqui o rei Ezequias, ele cobre-se de manto de saco e ele entra na casa do Senhor. É tão bonito ver gente que valoriza a igreja, irmãos. Igreja bíblica, é tão bonito isso, né? A gente vive numa geração digital, onde aparentemente parece que o virtual tem tomado o lugar do real. Sabia disso? Você vai perceber, por exemplo, que existem jogos onde as pessoas ficam dias. Eles já têm até moeda própria. Não sei se você sabe disso. Tem jogos que crianças, adolescentes, chegam com o pai e dizem, meu pai, me dê 50 reais aí. Para que é? Não, para eu comprar o dinheiro do jogo. Aí você compra o dinheiro do jogo, aí no jogo você troca de roupa, no jogo você viaja, você conhece países novos. Nós estamos vivendo essa época, irmão, do virtual. Isso tem invadido a igreja, onde parece que ouvir sermões pelas mídias sociais, pelas plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, parece que isso é suficiente. Olha, irmãos, eu quero dar uma pequena lição de nutrição, e eu não sou nutrólogo, mas na minha ignorância em relação a essa área, eu aprendi algumas coisas. Existe algo que se chama alimento, existe algo que se chama suplemento, existe algo que se chama complemento. O que eu e você precisamos para o nosso dia a dia? Alimento. Alimento é essencial. Se uma pessoa não se alimentar bem, ela vai ficar com as suas defesas fracas e ela vai rapidamente ficar doente. Algumas vezes o alimento não é suficiente. Por exemplo, se você tem uma vida corrida, se você é um atleta, se você passa por determinadas situações que tiram você do normal, você vai precisar de suplemento. E você vai ver, por exemplo, eu acompanhei a minha esposa nas 2 gravidez de Letícia. Assim, na primeira vez que ela foi no médico, o médico passou um suplemento de ferro. Eu esqueci o nome desse suplemento agora. E disse que ela devia tomar esse suplemento e outros suplementos por conta da gravidez. Porque agora não era só mais ela. Agora tinha um outro ser dentro dela. E ela ia ter que se alimentar por 2. E o alimento talvez não oferecesse à criança na barriga dela todo o nutriente necessário. Então tinha que tomar o suplemento. E muitas vezes a gente tem que tomar complementos. O que são complementos? Complementos são os remédios. Às vezes o nosso corpo está com algum tipo de debilidade que o alimento e nem o suplemento vai resolver. E aí a gente vai ter que tomar algum tipo de medicamento para que o nosso corpo se restabeleça. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. YouTube, Facebook é suplemento. Ninguém vive de suplemento. Alimento a gente recebe aqui. Se você não estiver ligado a uma igreja bíblica, me perdoe a sinceridade. Ou você está morto ou você está para morrer.
das duas uma. A primeira, na maioria dos casos, é a mais verdadeira. Porque quem está vivo, desesperadamente procura por estar em uma igreja bíblica congregando com os santos. Então, diante dessa pequena lição, que deve ser vista como uma lição espiritual, é isso que nós vemos aqui na atitude de Ezequias. Agora imagine Ezequias. O rei Senaqueribe está ali na porta, 185 mil soldados. Qual é o vídeo no YouTube que eu vejo? Já pensou? Qual é o vídeo no YouTube que eu vou ver aqui para me edificar? Qual é o vídeo no YouTube que eu vou ver para Deus me dizer alguma coisa aqui que eu possa liderar a nação nesse momento de desespero? Meu filho, ele foi para a casa do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa onda que tem invadido o movimento evangélico, aonde o virtual tem quisto substituir o real. Isso nunca vai acontecer. O que Deus exige de nós é uma adoração em espírito e em verdade. E essa ideia de verdade fala de algo palpável, de algo real. Por isso que Tiago, irmão do nosso amado Senhor Jesus Cristo, diz: olha, cuidado com a fé sem obras. Você diz que você tem fé? Me mostra. Porque esse negócio de fé virtual não existe, não. Está dizendo que a sua fé está numa nuvem? Nuvem hoje em dia, irmãos, não é mais essa nuvem atmosférica, não. Nuvem é um ambiente digital onde você guarda informações. Para os irmãos aí que não estão familiarizados, cadê a foto de tal data? Está na nuvem. Olha, aí você fica igual ignorante. A foto está na nuvem. Então, aqui o rei Ezequias, ele não vivia nessa época não. De Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Rei Ezequias, ele foi para o templo do Senhor. Porque ele tinha aprendido, desde a época de Salomão, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu vou perdoar eles. E eu vou sarar a terra deles. Eu vou salvá-los. Aquela lição não foi esquecida pelo rei Ezequias e também não deveria ser esquecida por nós. Então Ezequias, ele vai lá para o templo. Enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, a quem? Ao profeta Isaías. Irmão, como é bom viver numa geração onde tem um homem de Deus que fala com Deus e fala com o povo o que Deus tem a dizer ao seu povo. Que maravilha, irmão. Quando alguém do nosso meio abre a boca e fala, e a gente sabe que é Deus falando com a gente. Isso tem se tornado algo cada vez mais raro. Mas ainda existe. Glória a Deus por isso. E eles vão até o profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram: assim diz Ezequias, esse é dia de angústia, disciplina e de opróbrio. Veja a similaridade com os nossos dias de hoje, não é não? Vocês têm acompanhado os últimos noticiários? Eu estava até acompanhando bastante, mas essa última semana a tribulação foi tão grande, irmão, que eu não tive nem tempo de acompanhar as últimas notícias direito. Mas assim, pelo pouco que eu pude ver, eu percebi que a situação tem piorado, do ponto de vista, né, na área da saúde, na área política. Mas nós temos um Deus. E eu queria dizer a vocês que, independentemente da gente morar na República Federativa do Brasil, nós somos cidadãos do Reino dos Céus. A nossa república tem um presidente, o nosso estado tem um governador, a nossa cidade tem um prefeito. Mas mesmo essas três autoridades, elas precisam da autorização de Deus até para acordar. Se Deus quiser, uma dessas autoridades dorme e não acorda. Nós sabemos quem é que está na sala do controle.
Nós sabemos que não é o palácio do Planalto que manda. Não. É aquele que se senta no alto e sublime trono. Tudo que acontece aqui na terra é uma consequência direta daquilo que Deus ordena no céu. Não é essa conversinha de alguns crentes, né, meio amedrontados, que Deus permite. Deus não permite nada não, irmão. Deus ordena. Até uma das maneiras da Bíblia nos mostrar isso é até o fio das nossas cabeças, algo tão pequeno. Vocês que ainda têm cabelo, quando a gente pintia o cabelo, um monte de fio cai. Principalmente se você for mulher e tiver muito cabelo, minhas pequenininhas mesmo, meu filho, de vez em quando eu vou no banheiro, você pega o pente, a escova, é tanto cabelo ali, e aquele fio ali, meu filho, dá para fazer uma corda de quilômetros, né? Pois é, aqueles fios de cabelo estavam ocultados. Já imaginou isso? Nenhum fio se perderá, diz o Senhor. Então, esse é o controle exaustivo e soberano de Deus sobre toda a sua criação, independentemente da pessoa ser ímpio. O que foi que ele fez com o ímpio, chamado Nabucodonosor, que se achava um cara, botou para comer grama e para viver, vai ser um animal pastando. E depois, só para ele dizer, só para ele demonstrar o seu poder, ele fez com que ele recobrasse a sua consciência. Deus poderia matá-lo, como matou Herodes, por sua impiedade, mas ele fez ele passar esse constrangimento e essa vergonha para ele ver que só existe um que manda, e é Deus. Coronavírus, irmãos, não é maior que Deus. A AIDS não é maior que Deus. O câncer não é maior que Deus. O ebola e tantas outras enfermidades que estão no CID lá, né, dos médicos, nenhuma delas é maior que Deus. Deus continua fazendo o que quer, com quem quer, quando quer. Nem a morte é maior do que Deus. Havia o filho de uma viúva em Naim, e Deus ressuscitou ele. Havia a filha de Jairo, que dizem para Jairo e para Jesus, ela já está morta. E Jesus disse, não tem problema não. Talita, come. Quer dizer, menina, se levanta. E ela se levantou. Agora veja, o morto obedeceu. E o que dizer então do amigo de Jesus, que estava morto 4 dias? Jesus chega na porta do lugar onde havia sido enterrado, provavelmente deveria ter outros mortos ali. Se Jesus dissesse, sai todo mundo, ia ser um problema. Mas ele disse, Lázaro, vem para fora. O apóstolo Paulo, num momento muito difícil do seu ministério, segundo aos Coríntios, ele disse, e teve um momento da nossa obra, teve um momento na hora, que pegaram a gente e disseram que iam matar a gente, e eu pensei que a gente ia morrer. Está lá em segundo aos Coríntios. Nos desesperamos da nossa própria vida. Aí Paulo diz, eu me lembrei que o meu Deus ressuscita os mortos. Paulo diz, se me matarem, Deus manda eu voltar para terminar de fazer o que eu tenho que fazer. A gente aqui do Ministério Feminino, tinha uma mulher, o Ministério Feminino sempre foi problema na igreja, irmãos. Como é que eu sei disso? Porque na época de Pedro, teve uma mulher que trabalhava na igreja, a bichinha, rapaz, o nome dela não era Dorcas, mas chamavam ela de Dorcas. E a bichinha trabalhava noite e dia, ela fazia roupa para os irmãos. Roupa sempre foi um problema naquela época, as pessoas que não tinham dinheiro, né? Elas muitas vezes não tinham roupa, usavam a mesma roupa dias seguidos. E Dorcas fazia roupa para os irmãos, e ela morreu, e o povo foi até Pedro com as roupas que Dorcas fazia. Imagina esse povo. E agora, por que quem vai ajudar a gente, Pedro? Se já era difícil com Dorcas, imagine sem ela. E Pedro, tá bom, vou falar com Deus. E aí Dorcas voltou, a bichinha, rapaz, tá lá no céu. Esse povo, mas sei não, viu? Aí Dorcas, o que foi? Não, minha irmã, ainda tem mais roupa para você fazer, vai para a máquina de costura. Esse é o nosso Deus, irmão. Aí a gente
fica com medo de qualquer enfermidade, é um desespero, né? Não. Todos os cuidados devidos, mas confie em Deus. Salmo 23 é maravilhoso nos dizer isso. O Senhor é o meu pastor. Quem é que toma conta da ovelha? É a ovelha? Uma ovelha pode tomar conta de si mesma? Não. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Então aqui o rei Ezequias, sabendo que ele tinha um pastor, ele vai até ele. E ele manda mensageiros até o mensageiro de Deus. Este é o dia de angústia, de disciplina e de opróbrio. Olha as palavras de Ezequias. É angústia. Toda vez que um cristão ele é confrontado com o seu pecado, o que é que a gente sente? Angústia. Quantas vezes a gente sente que a gente ainda não está fazendo o que Deus deveria, o que Deus mandou que a gente fizesse? A gente ainda não tem a vida de oração que deveríamos ter. A gente não tem a leitura bíblica, o compromisso com a Bíblia que a gente deveria ter. A gente não tem um compromisso com a igreja que a gente deveria ter. E se você é um crente, isso te dá angústia. Meu Deus, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Parecendo que é só pagar conta e dormir e acordar, sabe? Não, Deus, eu não posso mais viver desse jeito. E então vem a disciplina. Porque se Deus ama, Ele disciplina. É maravilhoso ter um Deus que nos disciplina, né? Nem sempre a gente gosta da disciplina no momento que ela vem, mas depois a gente percebe a utilidade dela. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil você encontrar gente que sabe fazer mais conta de matemática do que o pessoal da palmatória. Nossos avós e pais, dependendo da idade do seu pai. Meu pai conta até hoje que ele era da época da palmatória. E ele passava, às vezes, a noite toda decorando aquela tabuada lá. Hoje em dia, você sabe que as crianças podem usar até a calculadora. Eu dizia, rapaz, que facilidade, viu? Pode usar a calculadora. Ai! Não, meu filho, antigamente era mais um, dois, mais um. A pessoa está dormindo. É quatro. A pessoa fica até com medo de tomar uma tabuada, de tomar um negócio dormindo. Então, a disciplina produziu pessoas fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. E ele diz aqui, e opróbrio. A palavra opróbrio significa grande vergonha. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu fico muito envergonhado com algumas atitudes que eu ainda tenho. De vez em quando, minhas filhas me perguntam, meu pai, você está triste? E eu digo, estou. Ô, meu pai, você está triste comigo? Eu digo, não. Por que você está triste, meu pai? Comigo? Às vezes a gente ainda tem atitudes que a gente não deveria ter. Muitas dessas atitudes não são percebidas pelos nossos irmãos, porque elas estão aqui. Quando a gente fica com medo de uma situação, muitas vezes a gente não externaliza isso. Quando a gente tem alguma atitude de avareza, muitas vezes ela está aqui. Quando a incredulidade, a dúvida e o desespero nos atingem, muitas vezes eles dominam a nossa mente. Aí às vezes a gente fica, né? Meu Deus, ainda assim. Que vergonha. Então, irmãos, essa é a tríade que Deus usa no processo de maturidade do seu povo. Sabe como é que Deus vai amadurecer a você e a mim? Por meio da angústia, da disciplina e do opróbrio. Você está passando por essas três situações, isso é um bom sinal. Não é vergonha dos ímpios. Não tenho vergonha dos ímpios, não. Se o ímpio disser que eu sou louco, irresponsável, eu tenho vergonha é diante de Deus. Quando me coloco diante de Deus em oração, eu percebo determinadas atitudes que eu tive de incredulidade.
Então, tome muito cuidado, irmãos, para não perverter as palavras. E ele diz aqui, continuando, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar luz. O que a incredulidade faz com a gente? Tira a nossa força. Irmãos, você já viu uma ansiedade ajudar alguém? Vou imaginar que você tem uma conta para pagar amanhã. Vou pegar logo na área que vocês são mais tranquilos, que é a área do bolso. Vou imaginar que você tem uma conta para pagar amanhã e que você não tem o dinheiro para pagar e nem tem a mínima ideia quando vai ter esse dinheiro para pagar. E aí você fica ansioso. Vamos imaginar que você fez o teste do coronavírus e o resultado sai amanhã. Eita Deus! E você deu até umas duas tossidas. Eita, e agora? Irmão, você sente até falta de ar. Vai sair esse teste do coronavírus. Se der gente. Oh, Jesus! Já pensou? E aquela ansiedade vai resolver o quê? Me diga aí. Vai mudar o resultado do teste? Vai fazer você pagar a conta? E aí, meu filho, só vai tirar a sua noite de sono. E aí você vai acordar parecendo umas pessoas assim, zumbi. Deita, quando encosta no gosto. O que foi, meu filho? Passou a noite toda sem dormir. Por quê? Porque estava ansioso. A ansiedade tira nossas forças. Você sabia que dormir na hora certa, viu? Olha a ordem da ciência. Dormir na hora certa é uma atitude de confiança em Deus. Só dorme e confia em Deus. Porque, irmão, vou dizer uma coisa. Quem já viu um demônio? Alguém já viu um demônio? Meu filho, você dormir sabendo que tem um demônio a metros de distância é muita confiança, filho. É. Ainda mais quando você sente aquele cheirozinho de enxofre. Então, e mesmo que você nunca tenha visto, a Bíblia ele diz que eles estão lá. Aquele pessoal que tem janela no quarto, quem você acha que está com o olho na janela? Eita, não vou dormir mais, pastor. Já imaginou? Você olha para a sua janela e vê aquela lua bonita e de repente passa aquela imagem. Eita Deus, é um mês sem dormir. Dormir, irmãos, é atitude de confiança. Tem uma passagem, um versículo, eu não decoro versículos, que diz: eu deitei, dormi, porque o Senhor... Olha, tá vendo quem sabe dormir? 3. É? 3, 5. Pronto, é esse mesmo. Receba. Eu deitei, dormi, olha, e acordei. Aí é confiança, meu filho. É. Então aqui ele diz: porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar luz. O que tira a nossa força, irmãos? A dúvida, a ansiedade, o desespero. Já percebeu, irmão, como a gente é atingido por questões que muitas vezes estão tão longe da gente? Outro dia, há uns anos atrás, eu acho, teve acho que foi 2002, eu acho. Não, 2012. E estava com um negócio que na civilização Incas, olha que coisa. Os Incas fizeram uma previsão que 2012 era o fim do mundo. Rapaz, teve de crente com medo. Rapaz, e agora? 2012 vai acabar o mundo. Eita Deus, e agora? Outro dia apareceu um desses astrônomos aí dizendo que tinha um asteroide que estava vindo em direção à Terra e que o mundo ia se acabar. E aí, meu Deus do céu, eita Deus. Toda hora, irmão, tem uma informação que é para o povo ficar maluco. Por que isso? Para tirar o nosso foco de onde nós deveríamos não estar preocupados, mas ocupados. Você sabe qual é o motivo da sua existência? Glorificar Deus e gozá-lo perpetuamente. Estar alegre do Senhor, feliz com o que o Senhor fez e faz na nossa vida. Esse é o propósito da nossa criação. Deus criou para que você e eu glorificássemos a Ele. E aí o mundo, que é administrado por quem? Pelo príncipe deste século, vive nos colocando situações para que a gente tire o foco de Deus e coloque o foco nas situações.
é aquele grande exemplo do apóstolo Pedro olhando para o vento. Agora veja, meu irmão, eu estou andando sobre as águas, Jesus está na minha frente andando também, eu vou olhar para o vento. Oh, meu filho, se você estivesse no lugar do Pedro, você olhava antes. Às vezes a gente fala, rapaz, não sei como o Pedro fez aquilo, se fosse eu e você, a gente fazia pior. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos. A dúvida, ela não deve ser alimentada, ela tem que ser combatida. Então aqui ele diz, versículo 4: porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Percebeu que Ezequias entendeu. Quem é que Senaqueribe estava afrontando? Quem é que Paulo estava perseguindo? Deus. Quando uma pessoa tenta atingir a gente como igreja de Cristo, ele está tentando atingir a gente? Ó, a igreja tem dono. E é um problema. Tem muita gente que diz, olha que lindo, Deus é amor. Ele é amor, não tenho dúvida disso. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Maravilhoso, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Maravilhoso, lá em João 3,16. Mas em Hebreus 10, você já leu? Horrenda coisa. Você sabia que até os demônios têm medo de cair na mão de Deus? Ó, morrem de medo os demônios. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Esses ímpios que estão afrontando a Deus, eu fico imaginando pessoas, né, como esse representante do ateísmo. Ele escreveu um livro recentemente, né, alguns anos atrás, chamado Deus, uma Ilusão. O seu nome dele é Richard Dawkins, alguma coisa assim. Deus no Delírio, né? Imagine, irmão. Perguntaram uma vez numa entrevista para ele. Ele é muito famoso lá na Inglaterra. Vem cá, e se Deus for verdadeiro e você estiver diante dele naquele grande dia, eu vou dizer para ele que não existia provas suficientes para acreditar nele. Você acha que ele vai dizer isso, meu filho? Quando ele vê aquele Deusão enorme, um fogo do inferno para ele ir, você acha que ele vai abrir a boca e vai dizer alguma coisa? Mas o homem é cheio de coragem, meu filho. Quando aqui, olha, quando vê aquele que está sentado no trono, meu filho, até o vento, o mar, a terra se pela de medo. Corre todo mundo quando Deus chega. Jesus, que é 100% Deus e era 100% homem, quando ele pisou em Gadara, uma legião de demônios dobrou os seus joelhos e adorou Jesus. Imagine, demônio. O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos aterrorizar antes do tempo. E Jesus aterroriza? Aterroriza. Você está do lado de quem? Se você estiver do lado dos demônios, meu filho, você tem que ficar morrendo de medo de Jesus. Então, aqui ele diz, porventura o Senhor, versículo 4, porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. O Deus vivo. Ele está aqui, viu? E repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Olha que coisa linda, irmãos. No momento de desespero, o que o rei está pedindo? Oração. Rapaz, quando eu vi esse negócio assim, chega a dar uns arrupeus, não é não? Irmãos, a gente está falando de um homem de guerra aqui. De gente que pega em arma. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós nos vinculamos com coisas muito materiais, parece que a gente esquece o mundo espiritual. Então, pessoas como vocês, que têm trabalho secular, então você pinta uma parede, você sobe uma parede, você trabalha, sabe, no hospital, você está tão vinculado às coisas materiais que parece que as coisas espirituais, elas não existem. Mas para o rei é grande coisa. Ele tinha que administrar uma nação.
A gente já estudou aqui os versículos anteriores do capítulo 18, quando ele lutou contra os filisteus, quando ele lutou contra os próprios assírios. Apesar de ele ser um homem de guerra, ele era um homem de oração. Olha como as coisas, elas não são opostas, elas são complementares. Você tem que administrar um negócio, faça isso com oração. Você tem um emprego, faça isso com oração. Você tem uma família a zelar, faça isso com oração. Mas a oração vai melhorar em quê? Tudo. Tudo. Então, que nós jamais nos esqueçamos que sem oração a nossa vida espiritual está fora. Já diziam no passado um irmão nosso que a oração é a respiração do crente. Se a gente para de respirar, morre. Então ele diz: pois faz orações pelos que ainda subsistem. Tinha um monte de gente morrida, irmãos. Muitas pessoas haviam morrido. Nós vimos como o rei e o seu exército, Senaqueribe, os assírios, eles estavam vindo do norte para o sul. Jerusalém ficava ao sul. E à medida que eles invadiam a pequena Judá, eles iam dominando as cidades. E aqui nós estamos vendo a última resistência do rei de Judá, que estava em Jerusalém. Mas ele já havia criado grande dano ao reino de Judá. Então ele diz, versículo 5: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. É tão legal isso, né? Isaías lhes disse: dizei isso ao vosso Senhor. Você sabia que isso está no livro de Isaías também? Capítulo 36 em diante, conta essa mesma história. E essa história também está no livro de Crônicas, para você ver que tem que repetir, porque senão a gente não acredita. Então ele diz aqui: dizei isso ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Ah, eu fico me arrupiado. Assim diz o Senhor. Ah, meu filho, quando o Senhor fala, pode acreditar que vai acontecer. Não temas por causa das palavras que ouviste. Eu posso dizer isso para vocês hoje. Eu sei que nós temos ouvido palavras extremamente desmotivantes ou desmotivadoras, palavras que trazem grande confusão, tanto no cenário da saúde quanto no cenário político. A gente não sabe o que esperar. O que vai acontecer com o Brasil? Meu filho, eu sei que Deus vai estar tomando conta. Principalmente se você é uma ovelha dele, ele continua sendo seu pastor, independentemente de quem esteja sentando na presidência, independentemente das leis humanas que possam estar regendo o nosso país. Quem está nos guardando é o nosso Deus. Nós não podemos duvidar disso. Duvidar disso significa alegrar o diabo e entristecer a Deus. Então, a primeira coisa, olha que coisa linda, irmãos. Deus ainda tem algumas coisas a falar, mas olha a primeira frase, a primeira expressão, qual é? Não temas. Por quê? Porque o povo estava com medo. Como é que não fica com medo, irmão? Você olha de cima do muro de Jerusalém, tem um monte de soldados que você nem consegue contar. Você já imaginou, irmão? 185 mil soldados. Até para os dias de hoje. É um contingente assustador. Imagine esse número há 2.700 anos atrás. 185 mil soldados. Não é pessoas, é soldados. Todo mundo lá com lança, espada e com sangue no olho para matar os judeus. Você sobe no muro, meu filho, vê um negócio desse. Fala, rapaz, eu acho que eu já vou despedir dos meus filhos, já vou aqui, fazer meu testamento. Não temas. Em outro momento, o Senhor Jesus vê um pai aterrorizado. E ele diz: não temas, crê somente. Em outro momento, Jesus diz: se creres, verás
Glória de Deus. Fico olhando assim, irmãos, eu sou um apaixonado pela Bíblia. E aí você olha assim e você vê as muralhas de Jericó caindo. Você vê o mar se abrindo. Você vê um mar se fechando para matar os soldados egípcios. Você vê um Deus que sustenta o seu povo no deserto, onde não tem condição de plantar e colher, mandando comida que desce do céu, irmão. Você diz assim, desce do céu. Você vê um Deus que para sustentar o seu profeta faz dos corvos delivery. Outro dia eu comecei a dar risada sozinho. Porque nessa época de coronavírus estava tendo muita entrega, né? A pessoa entrega de bicicleta, entrega de moto. Eu fiquei imaginando aqueles corvos com uma sacolinha nas costas voando. Entrega, sou maluco, né? E entregando pão e carne para Elias de manhã e de noite, meu filho. Não era só uma vez não, era duas. Acho que o que Elias era trocudo. Então tinha que comer legal. Eu fico, rapaz, qual é a diferença do Deus de Elias, do Deus do pessoal lá de Josué, para o nosso Deus? Do ponto de vista da sua onipotência, nenhuma. Agora, do ponto de vista da sua revelação, nós somos muito mais cobrados. Temos muito mais informação acerca de Deus e dos seus feitos do que aquele povo. Portanto, a nossa fé deveria ser mais resistente. Aquele povo não tinha isso aqui não, irmão. De noite você está sem sono, você está com medo, você abre a Bíblia, você lê, ela te fortalece. Você tem um dia complicado pela frente, você acorda cedo e ora e lê a Bíblia, e você sai vencendo para vencer. Então nós somos mais cobrados, porque nos foi mais dado. Nós já chegamos após a vinda do nosso Salvador. O povo ainda estava vivendo, esperando o Messias. A gente já viu, já aprendeu, já deveria ter aprendido com aquilo que ele veio nos ensinar. Então ele diz aqui: não temas por causa das palavras que ouviste. Agora me diga uma coisa, irmãos, eu quero abrir, agora eu faço questão de abrir. Abra aí no Salmo 1, em nome de Jesus. Nosso irmão Paulo não está aqui, mas em nome de Jesus, alma, abra aí Salmo 1. Eu vou pedir para você, eu vou fazer uma tarefa, amém? A tarefa de vocês hoje é só copiar o Salmo 1, versículo 1, amém? Você vai chegar em casa hoje e você vai copiar o Salmo 1, versículo 1 no papel e você vai colar numa parte da sua casa que você possa ver. Os irmãos do CAC vão colocar aqui. De manhã eles acordam e veem, porque eu sei que é aqui, porque aqui é onde bota a mesa para eles comerem. Todo mundo vai passar por aqui. Aí eu vou botar ali. Viu? Então, Salmo 1, você vai escrever isso. Amém? Viu, minha irmã Rita? Todo mundo bote em comum para escrever, para colocar aí na cozinha, que todo mundo passa na cozinha da casa. Viu? Então, todo mundo, você também, todo mundo aqui, vai escrever o quê? Roque, você também, viu? Botar um lugar que é para vocês já se verem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, em nome de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus. A gente, desde que começou esse negócio, só ouve conselho de ímpio. Toma ibuprofeno, não toma. Toma cloroquina, não toma não. Rapaz, é cada coisa. Oi, fica em casa, não fica. Oi, bota máscara. A máscara de pano não presta, agora já presta. Você sabia que no começo dizia que não prestava? Que tinha que ser só aquela outra? E que era 3 horas e tinha que jogar fora, descartar. Agora pode usar de pano, viu? Que protege também. Aí imagine, você vai confiar nesse povo, meu filho? Já o ministro aí da saúde fazendo trabalho, trocaram, botaram outro. Vai você confiar no ímpio para ver o que acontece com você. Estava aí o Sérgio Moro, meu filho, que era o bambambam, já não é mais. Você vai andar com você do ímpio, meu filho. É sério. Não ande não, meu filho. Faça a sua oração. Deus mandou você botar máscara, meu filho. Bote direitinho, viu? Vá, Deus mandou você limpar sua mão. Limpe. Tome seu banho. Aqueles que não
foi tomar banho cascão. Deixa de ser cascão agora, em nome de Jesus. Então, mas você tem que confiar e ter a sua comunhão com Deus. É Deus que tem que direcionar você nesse momento. Porque se você ficar ouvindo conceitos ímpios, meu filho, você vai se dar mal. Amém? Amém. Todo mundo vai escrever, viu? Eu vou colocar espias para ver na casa de vocês se está escrito ou não. Ou melhor, os irmãos vão ter que tirar uma foto de onde escreveu e colocar no grupo. Amanhã eu vou ver todo mundo, viu? Tem que colocar no grupo da comunidade. Quem não tiver no grupo da comunidade, fala com o irmão José que ele vai botar você. Amanhã eu quero todo mundo tirando a foto do papelzinho que colocou, viu? Do Salmo 1. Amém? Não ande no conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores. Você vai perder tempo, irmão, parando para conversar com pecadores. Fico assustado, irmão. Nesse momento, a maioria das pessoas tem feito isso. Rapaz, você viu, fulano, morreu tanta gente ali em tal lugar. Rapaz, você viu naquele lugar. Meu filho, eu quero saber o seguinte: e no Evangelho está chegando aonde? Quem é que está disposto a ir? Não precisa ir fora do país, não. Você já viu a situação que está no Amazonas? E aí, quem é que é? Vamos lá pegar um ônibus lá no Amazonas? Vamos evangelizar lá? Ainda tem um monte de tribo indígena. Se você quiser morrer como Dinhélio, ainda tem essa oportunidade. Agora fica com essa, sabe, só conversando. Coisas infrutíferas. Não se detenha no caminho dos pecadores, irmãos. Nós temos um caminho a percorrer. A gente não está aqui perdendo tempo. A gente tem que chegar onde? Na cidade celestial. E finalmente ele diz aqui, ó, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora veja, o camarada que não confia em Deus, eu vou sentar na mesa com um camarada desse para ele ficar dizendo para mim: cadê seu Deus? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu não, meu filho, ó, você não vai repreender essa pessoa de jeito nenhum. Eu vou dar pérolas aos porcos, eu vou dar as coisas santas aos cães. Ele é um escarnecedor, meu filho, não tenho nada a dizer para ele. Quem vai falar com ele vai ser Deus no dia do juízo. A ideia que diz aqui, ó, não se assente na roda dos escarnecedores, está dizendo: quem são os escarnecedores? São os porcos e os cães que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Não dê a pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. A atitude que a gente tem que ter é uma atitude extremamente responsiva. Nós estamos diante de um cenário nunca visto antes. Eu gosto de estudar história. Na história você vai perceber que muitas vezes existiram epidemias gravíssimas, com índice de mortalidade maior até do que essa. Mas nunca existiu uma epidemia que atingisse todo mundo como atingiu, como essa epidemia está atingindo. Você vai ver, por exemplo, o Ebola na África, anos atrás. Você tem, sabe, a gripe aviária. Você tem mais atrás lá a peste negra na Idade Média, que matou 25% da população europeia. Mas do ponto de vista global, nenhuma enfermidade fez o que essa enfermidade está fazendo agora. Você acha que é por acaso? Ou você acha que Deus está ordenando a igreja que pregue aos quatro cantos? Esse é o dedo de Deus. Arrependam-se enquanto é tempo e creiam em Cristo Jesus para a salvação das suas almas. Porque o corpo perece, mas a alma não. E só existem dois lugares para ela comparecer: céu e inferno. Se é uma coisa que o coronavírus tem feito, é isso. Você sabia que os familiares não podem enterrar os seus mortos? Ontem eu vi uma reportagem, isso eu já tinha visto, né, desde a época da Itália. Você muitas vezes teve uma senhora que estava desesperada ontem, eu vi a entrevista.
Ela estava desesperada, ela entrou, ela levou o pai dela no hospital e ela não pode ficar acompanhante, né? Porque a pessoa com coronavírus pode pegar também. Então deixou o pai entrou no hospital, entrou andando. Na hora da visita, parece que ela chegou a fazer uma visita. Horas depois ela sabe que o pai faleceu. E ela não vai poder nem ver o pai. Caixão lacrado, e ela não pode nem se aproximar do lugar onde o corpo vai ser enterrado. Agora, se você é crente, a Bíblia diz: deixa os mortos. Adianta alguma coisa ver o corpo de uma pessoa que morreu? Deixa morrer. Você pregou o evangelho para ela? Então se arrependa. E vá fazer o que você fez com outras pessoas. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Ó, o sangue de muitos vão estar nas mãos de alguns que estão na igreja hoje. Eu mandei você falar para o pecador do pecado dele. Você não foi por quê? Não, porque se eu falasse ele ia ficar de mal comigo. E aí? Quer dizer que você ficou com mais receio de ficar de mal com ele do que de ficar de mal com Deus? Nosso papel, irmãos, é muito sério. É por isso que eu tenho sido... Algumas pessoas não estão compreendendo a minha atitude. Eu tenho sido bastante sério em relação à postura que a igreja deve tomar nesse momento. Por isso que se vier qualquer atitude por parte dos irmãos de incredulidade, eu vou repreender. Não é o nosso papel nesse momento ficar com medo. Nós temos um Deus. Então tome muito cuidado, irmãos. Não temas. Não temas, é o que diz a palavra. Por causa das palavras que ouviste. Não temas por causa das palavras que a gente tem ouvido. A maioria das pessoas tem dito que o principal problema do coronavírus vai ser o desastre econômico que vai acompanhar ele quando a situação na saúde estiver resolvido. Eu discordo. Por quê? Porque o maior problema da pessoa é morrer sem Cristo. Para aqueles que morreram sem Cristo, meu filho, acabou. Inferno. O problema é econômico. Meu Deus do céu, a que ponto a nossa sociedade chegou? Gente morrendo e o povo está preocupado se vai perder um pouco de dinheiro, se vai perder isso, se vai perder aquilo. Assustador o que a gente acompanha. Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Olha, sabe quem está falando aqui? Quem é? Como é que começou aqui? Assim diz o Senhor: eles blasfemaram de mim. Quando tinha um jovenzinho, todo tirado a bambambam, chamado Saulo de Tarso, se achante, cheio de carta do Sinédrio para perseguir os cristãos em Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: e aí, Saulo, você que é o cara, né, corajoso, né? Como é que Saulo chama o Senhor? Hein? Senhor! Oi, cadê sua coragem, Saulo? E ficou cego, viu? E depois esse Saulo de Tarso descobre que ele não estava trabalhando para Deus, ele estava trabalhando no diabo, achando que estava trabalhando para Deus. Então ele é direcionado a trabalhar para Deus. Ele faz isso com toda a dedicação. Mas o que eu acho interessante é: Saulo, Saulo, por quê me persegue? Saulo estava perseguindo Jesus? Não, para Saulo Jesus estava o quê? Morto, situação resolvida. O problema de Saulo quem era? Os seguidores de Jesus. Saulo nem acreditava na ressurreição de Cristo. Jesus diz: Saulo, você está me perseguindo, Saulo? Eu estou aqui. E aí, o que você quer fazer comigo? Sabe esse pessoal que fica afrontando a nossa fé? Não fica ofendido não, meu irmão. Ó.
Nossa oração é para que eles se arrependam. Porque senão, eles vão ter que dizer tudo o que disseram na nossa frente, na frente daquele que tem olhos como chama de fogo, e que da sua boca sai uma espada afiada. Você já imaginou essa cena? Imagina. O apóstolo João, que tinha intimidade com Cristo, a ponto de reclinar a cabeça no ombro de Cristo, quando viu Cristo ressuscitado, meu filho, desmaiou, morrendo de medo. Aí vem esse povo, todo mundo é valente agora. Eu quero ver que é os valentes na frente de Deus. Esse pessoal que confia em arma. Não, eu vou, deixa Deus vir aqui, eu metralho ele todo. Ai! Ele diz aqui: não temas por causa das palavras que ouviste, os quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Foi o que Jesus falou: você chegou numa cidade, o pessoal não quer ouvir de Cristo, está blasfemando, o que você faz? Sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar, meu irmão. E se em outro lugar aconteceu a mesma coisa, sacode a poeira dos pés, vai para outro lugar. Sacode a poeira dos pés, e assim, tem tanto lugar para a gente visitar. Você sabia que no mundo existem bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Agora, é que a gente é muito acomodado. A gente prefere fazer uma live de casa do que andar, pegar chuva, ficar com fome às vezes, comer comidas que a gente não gosta, para poder levar o Evangelho para pessoas que Deus quer que a gente leve. É melhor a gente fazer uma live de casa, porque eu não preciso sair da minha zona de conforto. Irmãos, sinceramente, você acha que a pessoa que faz uma live de casa tem o mesmo Espírito Santo de que uma pessoa que renuncia a tudo e vai pregar no campo missionário onde Deus mandou? Você acha mesmo? Você acha que Deus vai derramar da mesma graça para pessoas que estão muitas vezes assistindo o culto, deitados em uma cama, e vocês que renunciaram a série de coisas para estar aqui essa manhã? Você acha? Aqueles que me honram, eu honrarei. Não mudou. Tem um monte de gente que quando passar o coronavírus vai passar. Mas a vida espiritual dessa pessoa depois do coronavírus vai estar morta. O coronavírus não vai matar a pessoa, mas vai destruir completamente a vida espiritual dela. Porque ela teve a oportunidade de demonstrar que Deus era o seu tudo. Mas ela demonstrou que Deus não é nada. Que o importante para ela, ou para ele, é salvar a sua vida e a dos seus. E Deus só quando as coisas melhorar. Viu? Avisa o pastor que quando passar essas coisas, eu volto. Não tem problema nenhum. Braços abertos aqui. Agora eu não sei como é que vai ser a situação com Cristo. Então, irmãos, caminhando para a nossa conclusão. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Irmãos, Deus já deu a sentença. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Deus está falando que vai fazer isso, mas ninguém está vendo nada. Deus falou, vou fazer isso. Aí o povo olha de cima e estão os soldados lá, afiando a faca. Os arqueiros, meu filho, afiando lá o arco e a flecha. Mas Deus só falou que vai fazer isso. Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão. Eita Deus. 25 anos. Eu vou levar vocês para a terra prometida, e lá vai ter leite, mel e fartura, e vai ser maravilhoso. 40 anos. Esperei com paciência. Cadê o pessoal que espera?
Tem um pessoal que não consegue esperar um ônibus, que fica murmurando contra o sistema de transporte público. Não, tudo. Se metrô, diz que metrô agora vai te olhar no celular, tá atrasando. O pessoal que está reclamando dos horários dos Uber, pedi Uber, tem uns 20 minutos, não chegou, vou reclamar. Vou tirar o like lá, acho que Uber tem um negócio de você, né? De você, a pena, né? Avaliação. Eu vou avaliar não esse Uber, viu? Que demorou. O pessoal, meu filho, está querendo comer miojo, porque é 3 minutos. Eu não vou fazer macarrão não, macarrão demora, eu vou fazer miojo. 3 minutos, não, alguém que come ali. Por que você vai comer miojo? Ah, porque comer a comida é um trabalho, tem que ficar 2, 3 horas lá cortando esse negócio, eu tenho que não. Agora esperar o que Deus tem para nós. E nada, varão, eu vou em outra igreja, que o negócio vai mais rápido. Eu gosto desse negócio de campanha, que é 7 semanas, ponto, bateu certinho. Fica esse negócio aí que não sabe quando é que Deus vai fazer, rapaz, a gente fica perdido. Eu gosto do pastor promete, lá 7 semanas, e aí bate certinho. Olha. Então Deus ele faz a sua promessa, irmãos, e cumpre a nós confiar. Deus disse para você não ficar com medo. Então não fique. Ele disse que aquele que afrontou o povo de Deus e Deus ia morrer. Você sabe como é que morre esse rei? Assassinado por um familiar dele. Ele volta assustado depois que Deus envia o anjo para matar o exército. Quando ele chega lá, um familiar dele assassina ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês bem séria. E é o que eu falo comigo todos os dias. Não brinque com Deus. Não ache que o fato da gente ser cristão, da gente ter algum tipo de vida religiosa, nos dá o direito de escarnecermos de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele está falando para a igreja. Deus não se deixa escarnecer. Então eu quero concluir aqui nessa manhã, irmãos, lendo a carta do rei da Síria. Quando Deus diz que vai fazer, o inimigo se levanta na mesma hora. Quem aqui já leu e estudou a parábola do semeador? Quando o semeador começa a lançar a semente, quem que aparece? O diabo, meu filho. A semente que está mole, ele pega. Rapidamente. Você pode até ser vagaroso, meu filho, mas o diabo não é não. Quando o diabo se apresenta diante de Deus, lá no livro de Jó, ele disse: eu estava rodeando o mundo. Já imaginou, irmão? Você, meu filho, para dar uma volta no quarteirão, já fica, né? Foi uma corrida no quarteirão. O diabo, meu filho, deu uma volta no mundo e chegou lá diante de Deus, parecia que não tinha feito nada. Misericórdia, Senhor. Quando a semente é lançada, rapidamente. Cuidado. Por isso, se você não entendeu direito o que foi pregado nessa manhã, meu filho, veja de novo a pregação. Que a semente encontre em você um solo fértil e que dê o fruto. Não deixe nada subentendido. Voltou, pois, Rabsaque, encontrou o rei da Síria, pelejando contra Líbna. Ó, os ímpios, meu filho, estão brigando contra todo mundo. Tem gente que fica: pastor, você está vendo essa situação que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos? E aí, quem é que está certo? Nenhum dos dois. É tudo ímpio, meu filho. Não, é porque os Estados Unidos acusam a China de ter feito a pandemia. A China acusa os Estados Unidos. E aí, pastor, você acha o quê? Eu acho que foi o cão. Agora, quem ele usou, eu não sei. Agora, eu posso te garantir que tanto na China quanto nos Estados Unidos é tudo ímpio. A única coisa que a gente valoriza são os cristãos que estão nesses lugares, são nossos irmãos. Os verdadeiros, né? Porque a maioria é falsa.
Defender bandeiras? Não, meu filho, a gente só tem uma bandeira: Cristo. Pastor, o senhor não jura a bandeira do Brasil? Eu não tenho compromisso nenhum com ela. Meu compromisso é com Cristo. Sabe? Meu compromisso não é com o Brasil. Eu podia ter até esse compromisso antes de ser regenerado. Mas eu faço parte de uma outra nação. Uma nação cujo Deus de Israel é o Senhor. E não é a bandeira de Israel que tem como símbolo a estrela de Davi que eu vou fazer juramento também, não. A minha bandeira é Jesus. O rei estava lá brigando com o outro, estava brigando com o pessoal de Líbina, porque o ímpio é assim, você já viu? O ímpio briga com você, meu filho, daqui a pouco briga com o outro e briga com todo mundo, meu filho. Porque ouviram que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: olhe, não te enganes, Deus. Será que Deus nos engana, irmão? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é mentira. Batei e a porta vos será aberta. Isso é mentira. Quando Jesus diz em Mateus 6: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é mentira. Não se preocupe com o que comer, com o que vestir, porque se Deus cuida do lírio, que hoje existe, amanhã não existe, se Deus cuida do passarinho, Ele não vai cuidar dos seus próprios filhos? Você acredita nisso? Porque Satanás vai tentar tirar a sua confiança nas promessas de Deus. Como foi que ele chegou perto de Jesus? Se tu és filho de Deus, por que não está passando fome? 40 dias sem comer, rapaz. Transforma essa pedra num pão e mata a sua fome. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você acredita nessa promessa? Qual foi a última vez que você jejuou? Não precisa me dizer não. É para você mesmo esse questionamento. Qual foi a última vez? Pastor, mas jejum não é obrigado. Não, não é obrigado, meu filho. É um privilégio. De você deixar de lado as coisas materiais e buscar alimentar a sua alma. Por isso que Jesus diz: quando jejuares, não façam como os hipócritas. Ele está dizendo: vai ser um momento que você vai jejuar, mas não vai ser como os fariseus que são hipócritas, vão jejuar da forma correta. Então, irmãos, o rei ouviu a respeito e mandou essa mensagem para Ezequias: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ó, vocês vão acreditar nesse Jesus? Hein, Policarpo? Você vai acreditar em Jesus, Policarpo? Eu vou matar você queimado, Policarpo. Policarpo olhou para o rei, para o governador lá da província, se não me engano o título era procônsul, e ele diz: olha, você pode até queimar a minha carne, mas a minha alma vai estar com o meu Salvador. Sabe, irmãos, a história dos mártires da igreja é apaixonante. Eu, particularmente, uma das histórias que mais me impacta é a história de Blandina, uma escrava que vivia na região que a gente conhece hoje como Espanha. E ela foi torturada de todas as formas. E era magrinha ela. E o pessoal bateu tanto nela, torturou tanto ela, a ponto dos torturadores ficarem cansados. E ela não morria. Botaram ela para os touros matarem.
E os touros não matavam, jogavam para cima, não matava, jogava, não matava. Até que finalmente chegou um camarada. Esse rapaz veio matar essa mulher, veio com, parece que eu não me engano, com uma espada, com um machado. E olhou para ela e ela tinha um olhar de alegria. Imagine, irmão. Depois de sofrer tortura durante horas. E ele disse, por que você está me olhando assim? Camarada furioso. Ele disse, porque se eu viver, eu te venço. E se eu morrer, eu te venço mais ainda. Agora imagine. O torturador ficou louco. Quer dizer que se você viver, você me vence. E se você morrer, você me vence mais ainda. É. Porque eu viver é Cristo e eu morrer. Então o torturador matou ela. Acabou o sofrimento. Ela não sentia mais nada daquela tortura. O torturador não tinha mais nem o poder de causar dano ao corpo dela. A sua alma já estava eternamente no seu Salvador. É esse tipo de confiança que o diabo quer tirar de nós. Vou dar um conselho aos irmãos. Pastor, não fale isso não, vou falar. Se algum de vocês contrair coronavírus, vocês vão ter a oportunidade de estar ao lado de outras pessoas com coronavírus. Evangelize eles. Aleluia. Glória a Deus. Se você contrair coronavírus, não foi por acaso, porque Deus poderia te proteger para você não contrair. Então, você vai estar num ambiente que, se você estivesse saudável, você não estaria. Numa sala com várias pessoas com o mesmo vírus que você, mas provavelmente que não tem a sua fé. Então, evangelize eles. Fala a Deus. Verdade. É isso que é ser cristão, irmãos. O irmão Calvão estava falando, né? Que tem assistido bastante filme de Paulo, o apóstolo de Cristo. Estão lindo. Tem uma hora que Lucas, no filme, é preso e vai ser morto. Ele não morre, mas ele está lá para ser morto, junto com os outros cristãos que vão ser comidos pelas feras. E eu acho tão bonito que Lucas, ele olha para aqueles irmãos com medo e diz, olha irmãos, eu não quero enganar vocês, vai doer. Se o leão vier para você e arrancar o seu braço, vai doer. Mas é uma dor que vai durar apenas por algum tempo. Logo depois, nós estaremos com o nosso Salvador, aonde não haverá mais dor. E ele se ajoelha e eles oram uma oração que ele sabia, muitos de nós sabemos também, que é a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. No filme eles fazem isso. Diante desse cenário, irmãos, o mundo precisa enxergar fé na gente. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Isso é algo inimaginável. Eu, a luz do mundo. Nós, igreja, somos a luz do mundo. Mas a Bíblia diz, se a luz que é em nós for em trevas, e aí? Todo mundo está desesperado agora, por causa que ninguém sabe o que vai acontecer, mas a igreja sabe. Deus está no controle. Concluindo, assim falareis a Ezequias, versículo 10, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria em todas as terras, como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos de meus pais, que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Refete, os filhos de Éden, que estavam em Telessar. Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfalaim, de Ena e de Riva? E aí eu quero, irmãos, concluir aqui, já vou até fechar, se Deus permitir, vamos continuar hoje à noite. Nós temos visto o que essa pandemia é capaz de fazer. Foi o que ela fez na Itália e que está fazendo na Espanha, nos Estados Unidos. A maior mortalidade desse vírus está no território norte-americano.
Imagine, irmão. E o diabo está mostrando para você, está vendo o que eu faço lá? Eles têm muito mais dinheiro que vocês, imagina o que eu vou fazer aqui. Meu filho, não é dinheiro, é fé. Você quer que Deus te dê vida, amém? Vamos imaginar que você quer, o rei Ezequias vai receber mais 15 anos. Vamos imaginar que Deus nos conceda mais 50 anos. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer com esses 50 anos? Me diga. O que é que glorifica a Deus que você vai fazer nesses 50 anos? Para que esse desespero, para ter mais tempo, quando a gente usa tão mal o nosso tempo? Essa reflexão que a gente tem que ter nos dias de situações como essa. Sabe? Eu me questiono o tempo todo. Para que eu quero mais tempo? Simplesmente para agir como os ímpios? Aproveitar momentos de alegria com meus filhos, ver eles crescendo, ter momentos de alegria com os meus pais, com as minhas irmãs, ter alguns momentos de confraternização com a gente aqui na igreja. É só isso a vida. A gente quer tempo para isso. Sabe qual é a maior alegria de um instrumento quando ele é usado? Sabe por que muitas vezes cristãos estão sofrendo depressão? Porque eles mesmos escavaram um buraco e guardaram o talento que Deus deu. O talento que Deus deu para você, irmãos, não é para ficar guardado, é para ser usado. A glória dele. Isso vai te alegrar. Quando Paulo fala da alegria do céu, ele diz que tinha uma alegria que era paralela com a alegria do céu, muitas vezes confrontava ela. Ele fala isso na carta aos Filipenses. Ele diz: olha, eu quero muito estar com Cristo. A essa altura, quando Paulo escreve Filipenses, ele já tinha tido aquela visão que em 2 de Coríntios ele diz: há 14 anos eu fui ao terceiro céu e vi coisas que não é lícito ao homem falar. Quando Paulo escreveu os Filipenses, ele já tinha tido essa visão. Então ele diz: eu quero muito estar nesse lugar que eu já vi, mas tem uma alegria aqui na terra que rivaliza. É quando Deus me usa e outras pessoas são salvas. Quando Paulo chegou em Filipe, uma escrava foi salva. E qual foi o preço daquela escrava ser salva? Açoites. Paulo foi açoitado publicamente, injustamente, porque como cidadão romano ele não poderia passar por aquele tratamento. Mas ele aceitou aquele açoite por quê? Porque ele sabia que aquilo glorificava a Deus. E aí quando ele está na prisão, sendo maltratado pelo guarda da prisão, pelo carcereiro, amarraram os pés, ele já estava todo ferido nas costas e ainda não teve nem o consolo e o conforto de poder se deitar no chão. Amarraram os seus pés e suas mãos num tronco. Meia-noite naquela época era meia-noite mesmo, não é a nossa meia-noite que muita gente está acordado. O pessoal se recolhia antigamente 6, 7 horas da noite, já estava todo mundo dormindo. Meia-noite, o apóstolo Paulo provavelmente não estava conseguindo dormir, aquelas dores, em pé. Ele olhou para Silas e disse: Silas, o negócio é a gente, né, orar e louvar. Eles não só louvaram, se você prestar atenção, eles oraram. E Deus enviou um grande terremoto. Por quê? Porque tinha um carcereiro para ser salvo. E toda a família dele. Logo depois, o apóstolo Paulo vai embora de Filipos. E a igreja de Filipenses fica lá plantada, na casa do carcereiro, que passou a madrugada inteira, de meia-noite até de manhã cedo, ouvindo Paulo falar de Jesus. E foi batizado de madrugada. Imagine o frio.
Esse é o Evangelho. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Você quer viver uma vida plena? Faça isso. Use o seu tempo para buscar as coisas do alto. Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Nós somos uma nova criatura. De maneira que mesmo que a gente tente fazer as coisas do passado, elas não nos darão mais o mesmo prazer. É como uma pessoa, quando ela está gripada, ela come determinadas comidas e ela não sente o sabor. A gente não vai mais sentir o sabor do mundo, porque nós somos uma criatura nova. O que vai alegrar de fato a nossa vida vai ser usado por Deus para a glória dele e propagação do seu evangelho. E cada vez mais o Senhor coloca isso no nosso coração. Os inimigos sempre virão. Os inimigos do povo de Deus sempre existiram. Quem está por trás, a gente viu essa semana, no capítulo 12 de Apocalipse, é o grande dragão. E ele está usando todos aqueles que estão à sua disposição a qualquer tempo. Na época de Ezequias era Senaqueribe. Na nossa época é todo esse sistema mundano. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a perseverarmos, combater o bom combate da fé. Eu queria pedir aos irmãos que vão servir a ceia, que já servissem, fizessem a higienização. Os irmãos também que quiserem limpar suas mãos antes de ceiar, fiquem à disposição, nós vamos ceiar. E não vamos colocar aqui. Os irmãos vão passar com a bandeja e cada um tem uma oportunidade de, direcionado pelo Senhor, ceiar. Mais uma vez, irmãos, na manhã de hoje, eu não gostaria de passar por esse momento sem lembrar a vocês o que nos espera. A ceia do Senhor, irmãos, ela aponta para trás, quando ela nos mostra o sacrifício perfeito de Cristo. A ceia do Senhor aponta para o presente, quando ela diz que antes de cearmos devemos nos examinar. Mas o ponto mais alto da ceia do Senhor é quando ela aponta para o futuro. Como está escrito aqui em Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Imagine o dia que você vai ver isso. E você não vai ver como o apóstolo João, por meio de uma visão. Você vai ver como você está vivendo hoje. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu, esse que a gente está vendo, e essa primeira terra, que tem enfermidades, problemas financeiros, emocionais e tantos outros, passaram. O mar já não existe mais separação. Eu vou poder conversar com todos os meus irmãos, independentemente da língua deles, japonês, francês, inglês. Não tem mais separação entre os filhos de Deus. Não vão mais existir igreja de tal cidade, o idioma é esse. Não tem mais separação. Há um só povo, um só Senhor, um só Espírito. Eu vi também a cidade santa, é lá que você vai morar. É uma cidade santa. E você sabe por que você vai morar lá? Porque você é santo. Você foi santificado pelo Senhor quando creu. E você tem sido santificado pelo Senhor nesse caminho que te leva à cidade santa. E quando você atravessar aquela porta, você vai ser glorificado. Eu vi essa cidade santa, a nova Jerusalém, não a antiga Jerusalém, que foi invadida tantas vezes e destruída. A nova Jerusalém que desce do céu, ela não é da terra, ela é do céu. Você vai morar no lugar que Jesus preparou do céu para você. João 14, ele diz: eu vou na frente preparar morada. Da parte de Deus, ataviada significa arrumada. Nem o melhor arquiteto, nem o melhor decorador de interiores pode fazer
uma casa tão maravilhosa quanto a que você e eu vamos morar no céu. Ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono. Qual o trono? O trono, irmãos, não é a Casa Branca nos Estados Unidos. Não é lá onde fica o presidente ou primeiro-ministro da China. Não é onde fica o presidente Putin lá da Rússia. Não é o Palácio Planalto aqui no Brasil. Não, o trono fica no céu. É lá de onde Deus governa toda a sua criação. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Uma das coisas mais lindas do filme de Paulo é no final do filme, quando o apóstolo Paulo está vendo uma multidão de pessoas. Quando ele chegou no céu, ele vê também Jesus vindo em direção a ele para abraçá-lo. Aí talvez você diga: rapaz, o diretor desse filme viajou. Não, meu filho, você já viu a morte de Estevão? Jesus estava à destra do Pai, em pé, esperando Estevão chegar do céu. Você já imaginou o seu encontro com Jesus? Que não será mais espiritualmente como nós temos hoje. É maravilhoso nos encontrarmos com Jesus espiritualmente. Mas imagine quando nós tivermos um encontro com Jesus glorificado, nós também glorificados, sem pecado. Deus habitará e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora a gente tem tanto motivo para chorar. A morte já não existirá. Não teremos mais que contar o número de mortos, como aqui tem sido feito. Essa cena tão triste que o coronavírus tem produzido, na verdade ele tem só mostrado, evidenciado, porque as pessoas sempre morreram por meio de guerras, fome, peste. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. É por isso que a gente ceia aqui, irmãos. Porque a gente confia que a gente vai estar lá naquele dia. Quando o apóstolo Paulo ensina a respeito da reverência que nós temos diante do momento da ceia, é porque ele diz: façam isso em memória de mim até que eu volte. E para que Jesus vai voltar? Para nos levar para aqui, para esse tempo. Que a gente jamais perca Cristo glorificado de vista. Na carta aos Hebreus, o nosso amado irmão que escreve a carta diz: olha, existe uma carreira que nos foi proposta a correr. É difícil, é árdua, mas a gente consegue se a gente estiver olhando fixamente para o autor e o consumador da nossa fé. Que possamos ceiar nessa manhã com o nosso coração cheio de fé, pois essa é a única forma de agradarmos a Deus. Uma fé verdadeira. Tomamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, sentimos a Tua presença, Senhor, real no nosso meio. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua companhia e de sabermos que o Senhor nos pastoreia e nos conduz, ainda que tenhamos que passar por tempos difíceis. Confiamos que superaremos essas dificuldades, porque o Senhor é a nossa força. E no Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Nessa manhã, Deus, como igreja, nós queremos agradecer pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos.
e clamar, Senhor, diante de Ti. Que possamos usar essa fé para a Tua glória, por meio de frutos dignos de arrependimento, Senhor. Queremos apresentar nessa manhã a vida de alguns irmãos que não estão fisicamente conosco, mas que estão passando por momentos de grande dificuldade. Oramos pela vida do pequeno Dylan. Ele que já há algum tempo, mesmo antes, Senhor, dessa pandemia, já estava sofrendo com problemas de saúde. Eu oro, meu Deus, pela vida dele. Que o Senhor possa, meu Deus, restaurar a saúde de Dylan. Que Dylan possa crescer nos Teus caminhos, Senhor. E se tornar um servo de Deus, como o pequeno Samuel. Desde jovem e quando crescer, mais ainda, Senhor. Abençoa a vida dos pais de Dylan, nosso irmão César, a irmã Anne. Que eles tenham a sabedoria necessária, Senhor, para se portar nesse momento. Abençoa, meu Deus, a vida da irmã Osana, que tem passado por momentos tão difíceis, Senhor, na Itália. Que o Senhor possa, meu Deus, por meio da Tua graça soberana, consolar, confortar, restaurar a saúde dela, que nós sabemos que o Senhor pode, Deus, todas as coisas. Nada para o Senhor é difícil. Oramos pela conversão do marido dela, Senhor, para que eles possam andar em uma só direção. Ó Deus, oramos para que cada vez mais o Senhor faça como tem feito, Senhor, despertado nela o desejo de evangelizar, Senhor, aqueles que moram naquele país, junto com ela. Abençoa, Senhor, a Tua filha e a Tua serva, Senhor. Abençoa, meu Deus, a irmã Michele, a pequena Helena. Elas que sofrem porque não estão fisicamente conosco. Tantas são as vezes que a irmã Helena e a irmã Michele externalizam esse sofrimento, esse desejo de estarem aqui conosco. O Senhor, que providencia todas as coisas, providenciará esse momento também, Senhor. Ó Deus, oramos por aqueles que têm nos conhecido recentemente, Senhor, pelos cultos na internet, que eles possam aprender, como foi dito hoje, que a internet é apenas um suplemento. E todos nós precisamos de uma igreja bíblica para congregar, de pastores bíblicos para nos apacentar, de irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo para caminharem junto conosco. Ajuda, Senhor, essas pessoas nesse momento. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos faça uma congregação frutífera. Recentemente, meu Deus, o Senhor colocou no coração do irmão José o desejo de confeccionar panfletos para que nós pudéssemos nos entregar mais ousadamente ao evangelismo. Ó Deus, está em Tuas mãos, Senhor. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor, pois essa é a única forma de sermos usados por Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos a boa obra do evangelismo com toda a ousadia que é necessária quando vamos até as portas do inferno e retiramos pelo poder de Deus aqueles que estavam em trevas, e como instrumentos trazemos para a glória de Cristo eles para o reino da luz, por meio da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos comprometermos cada vez mais com a Tua obra, entendendo, Senhor, que temos uma missão a cumprir e que essa missão não é uma obrigação, mas é um privilégio. Ajuda-nos, ó Pai, a jamais perdermos o amor.
Pois aprendemos também na tua santíssima palavra, Senhor, que sem amor nada adianta. De nada adiantará, Senhor, nos entregarmos ao evangelismo, à obra de Cristo, se não estivermos fazendo por amor a Ti e por amor ao próximo. Ó Deus, eu oro nessa manhã para que o Senhor possa limpar os corações que estão sujos com a mágoa, com o rancor, a começar no meu. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que tem impedido que venhamos o Senhor e a Tua vontade claramente, pois o Senhor nos ensinou que somente os puros de coração verão a Deus. Não permita, meu Deus, que a mágoa, que a falta de perdão suje o nosso coração, que deveria estar limpo. Ó Deus, ajuda-nos a entender que é necessário que sejamos provados, Senhor. Que aqueles que nos fazem o mal, na verdade, estão nos fazendo bem. Pois, quando somos de fato filhos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o mal que as pessoas intentam contra nós. Ajuda-nos, ó Pai, debaixo dessa visão cristocêntrica, amarmos os nossos inimigos e aprendermos cada vez mais a fazer o bem, e somente o bem, inclusive para aqueles que nos fazem o mal. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos como filhos de Deus, pois esse é o nosso destino, que foi traçado desde antes do nosso nascimento, pela Tua graça. E nós seríamos feitos uma nova criatura pela fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento. Ó Deus, que tudo isso seja demonstrado, Senhor, por meio de uma vida transformada. Ora nesta manhã também, irmão, Deus, em favor dos nossos irmãos que nesse momento estão enfraquecidos na fé. Irmãos que foram atingidos por flechas, por dardos inflamados de maligno. Irmãos que muitas vezes estão na dúvida. Ó Pai, que o Senhor possa atraí-los de volta para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, que é o lado de Cristo Jesus e daqueles que em Cristo Jesus andam. Ajuda-nos, ó Pai, tanto aqui quanto no Alto das Pombas, quanto em Cosme de Farias e aonde o Senhor nos soprar. Ajuda-nos. Abençoa o irmão José, portador da Tua palavra, aquele que tem sido derramado, Senhor, dons visíveis por nós. Nós te agradecemos pela vida dele, por todo esforço que a Tua graça tem feito ele se esforçar, Senhor. Que o Senhor possa renovar o coração dele, o ânimo, cada vez mais, Senhor, aumentando essa dedicação que ele já tem com a Tua obra, Senhor. Livra ele, Senhor, dos nossos pensamentos, das más conversações. Afasta dele, Senhor, todo servo da treva que tenta aproximar-se dele para tentar de alguma forma perverter o coração dele. Que ele possa ser, Deus, que ele tem sempre sido no nosso meio, um mensageiro de Deus. Abençoa, Deus, as nossas irmãs, as mulheres que congregam aqui no nosso meio. Ó Deus, enche elas com o Teu Santo Espírito. Que elas sejam, ó Pai, constrangidas pelo amor de Cristo, a terem o mesmo comportamento daquelas mulheres que levaram um coentro para ungir Jesus Cristo no domingo de manhã. Desperta, Senhor, no ministério feminino, esse compromisso, Senhor, contigo e com o próximo. Ajuda a nossa igreja, Deus, a termos homens fiéis, idôneos,
que possam receber a divina palavra e levarem adiante, Senhor. Pois sempre foi assim que a igreja propagou o Evangelho de geração em geração. Nos ajuda, Deus. Ajuda o teu povo, Senhor. Nós temos aprendido, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, mas aprendemos também que em Ti tudo é possível. Abençoa-nos nessa manhã, nos despede em paz, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e diga para você mesmo: Deus está no controle.